versículos 8 a 11, a carta do nosso Senhor Jesus à igreja de Esmirna. Então, irmãos, nós devemos caminhar na direção certa. Toda viagem tem um destino e toda jornada tem um objetivo. Às vezes viagens são tranquilas, mas às vezes o pneu do carro murcha, às vezes o avião atrasa, às vezes uma chuva aparece do nada. Às vezes as viagens são simples, mas às vezes nós precisamos organizar tanta bagagem e pensar em tantos detalhes que nós ficamos exaustos antes mesmo de sair de casa. Mas a verdade é que nada disso importa quando nós chegamos no nosso destino, não é verdade? E a vida cristã também tem um destino, também é uma jornada com um objetivo. Como nos ensina a palavra do Senhor, o Senhor Jesus nos chamou, nos elegeu e nos predestinou. Isso significa que o nosso destino está determinado. Mas isso não significa, irmãos, de forma alguma, que a nossa vida será tranquila. Isso não significa que nossa jornada não dará trabalho, e dará muito trabalho. Muito pelo contrário, na verdade, há muitos desafios, há muitos obstáculos que precisam ser vencidos. Mas nós precisamos permanecer fiéis até o fim. Em Esmirna, existiam muitos de nossos irmãos cujas jornadas, cujas vidas nesse mundo passavam por grande dor e sofrimento quando o Senhor Jesus lhes manda essa carta. Mas a mensagem de Cristo para eles é que permaneçam fiéis até a morte. Permanecer fiéis até a morte. Essa é a palavra do Senhor para esses irmãos. E essa, irmãos, é a mesma mensagem de Cristo para nós hoje. Mesmo tanto tempo depois, mesmo vivendo em um contexto tão diferente, nós devemos permanecer fiéis até a morte. Nós vamos ver aqui 3 palavras de direcionamento do Senhor nessa jornada que nós chamamos de vida, para nós permanecermos fiéis até a morte. E a primeira palavra de direcionamento do Senhor é um encorajamento. E esse encorajamento está aí no capítulo 2, como lemos, versículos 8 e 9. Esses 2 versículos, irmãos, nos mostram que nós permaneceremos fiéis até a morte, dando ouvidos ao encorajamento que o Senhor Jesus nos dá. O Senhor Jesus é quem está nos encorajando a viver nesse mundo de forma fiel. Veja o que diz, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Nós sabemos, irmãos, que nos dias de João, a cidade de Esmirna era uma cidade grandiosa. Era um dos principais polos científicos, da medicina principalmente, daqueles tempos. Mas era também uma das principais cidades de polo religioso e idólatra da Ásia Menor. Através do trabalho dos arqueólogos, hoje em dia pode-se identificar a exata localização de um grande templo a Atena, a deusa grega, naquela cidade. E encontraram ainda muitos registros e inscrições em moedas e documentos que mostram que existiam também outros 7 grandes templos naqueles tempos para outros deuses gregos, como Zeus, Cibele, Dionísio e alguns outros. Então veja que era uma cidade extremamente idólatra, não é? Cidade de peregrinações do povo daquele tempo para servir a esses falsos deuses. Os edifícios desses outros templos ainda não foram achados, se é que resistiram, a esses 2000 anos de história. Mas também existem registros históricos que apontam para a existência de vários templos menores
em que o ídolo, o objeto de adoração ali, era ninguém menos que o imperador de Roma. Então a cidade também era famosa pelo culto ao imperador, pela idolatria ao homem que reinava. Então isso nos mostra que era uma cidade tomada pela idolatria, e mesmo assim uma cidade que existiam ali crentes de verdade, que estavam sendo agora encorajados pelo Senhor Jesus a servi-lo e permanecer fiéis até o final. Diferentemente, irmãos, dos nossos irmãos do passado, da cidade de Éfeso, como nós vimos semana passada, a cidade foi destruída com o tempo, né? Esmirna permanece em pé até os dias de hoje. Ainda hoje é uma grandiosa cidade lá na Turquia. Ainda hoje é uma cidade próspera. E ainda hoje é uma cidade que oferece resistência ao cristianismo. Hoje é uma cidade tomada pelos muçulmanos. E ainda hoje existe uma igreja fiel em Esmirna. Diferentemente do que nós vimos semana passada da igreja de Éfeso, na verdade. A igreja e a própria cidade já não existem mais. Mas em Esmirna ainda há crentes fiéis. Hoje aquela cidade é chamada pelos turcos de Izmir. É a antiga cidade de Esmirna. E a igreja daquela cidade recebe uma carta do nosso Senhor Jesus. O que nós vemos, irmãos, ou melhor dizendo, o que nós vimos semana passada na carta do Senhor Jesus aos irmãos de Éfeso é que a consequência daquela falta de amor que nós falamos semana passada, aquela falta de amor ao Senhor, a consequência disso seria o Senhor Jesus tirar daquela cidade. Ele disse que tiraria dali o seu candelabro. E lá no capítulo 1 nós entendemos que os candelabros que o Senhor Jesus está falando nessa passagem nada mais são do que as próprias igrejas. Então, se esses irmãos permanecessem vivendo da forma com que eles estavam vivendo, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ia fazer com que aquela igreja acabasse, ia tirar deles o seu candelabro. Então, essas foram as palavras dele. Nós não sabemos por quanto tempo aqueles irmãos deram ouvidos às palavras do Senhor, não sabemos por quanto tempo aquela igreja resistiu, por quanto tempo ela permaneceu fiel, trabalhando para o Senhor, se esforçando para o Senhor, como nós vimos semana passada que ela estava fazendo. Mas a realidade é que aparentemente eles não resolveram esse problema, e aquela igreja chegou ao fim juntamente com a cidade, na qual hoje restam apenas ruínas. Viraram ponto turístico, ruínas da cidade de Éfeso. A igreja daquela cidade, que nós vimos semana passada, abençoada por Deus, rica, a igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Os primeiros irmãos daquela igreja tinham tanto dinheiro que queimaram dentro da cidade, né? Uma pilha de livros que valia mais de 50 mil denários, ou seja, 50 mil dias de trabalho. Era uma igreja rica, uma igreja cheia de bênçãos, que teve Paulo como pastor, o apóstolo João como pastor, Timóteo como pastor, grandes servos de Deus, mas uma igreja que chegou ao fim porque eles simplesmente não amavam mais Jesus como amaram um dia. E em contrapartida, em contraste, nós temos agora a igreja de Esmirna, uma igreja que era pobre, uma igreja atribulada, perseguida, uma igreja cheia de problemas, e que apesar de todas essas dificuldades, apesar de todos esses problemas, ainda hoje está lá, servindo e adorando o Senhor.
Então vejam, irmãos, o que o amor ao Senhor faz. Como que o Senhor trabalha no meio do seu povo. Mais uma vez, irmãos, assim como ele fez na carta que enviou aos irmãos de Éfeso, ele direciona, encaminha essa carta para o que ele chama de ao anjo da igreja, nesse caso aqui de Esmirna. E alguns interpretam a palavra anjos como seres espirituais, como anjos literalmente falando, né? E anjos que de algum modo eram responsáveis por algo nessas igrejas. Há quem interprete desse jeito. Mas nós precisamos lembrar que essa palavra anjo, ela era usada no grego, nos tempos de João, como uma referência para alguém que era um mensageiro, alguém que era um embaixador, alguém que era enviado como um representante legal daquele rei, daquele povo, a outro lugar. Né? Então era uma palavra que era usada no dia a dia para isso, para um mensageiro. Então, trazendo essa interpretação, essa ideia de como essa palavra é usada, nós entendemos que a melhor forma de compreender essa ideia de ao anjo da igreja, seja na verdade aqui uma referência à liderança daquela igreja, e muito provavelmente ao pastor daquela igreja. Então o pastor daquela igreja receberia essa carta, escrita pelo apóstolo João, provavelmente ditada pelo próprio Senhor Jesus para ele, e esse homem, o pastor, teria a responsabilidade de ler aquela carta aos irmãos, de transmitir os conteúdos daquela carta aos irmãos. Então acreditamos que esse seja o processo de cada uma das 7 cartas que são direcionadas ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna e assim por diante. E o Senhor se apresenta a esses irmãos, aos irmãos de Esmirna, com 2 títulos, né, que ele se dá aqui. O primeiro deles ele se chama de o quê? De o primeiro e o último. Não é? Ou seja, como aquele que é eterno, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Aquele que é infinito, mas também, irmãos, aquele que encarnou neste mundo como um servo para se sacrificar pelos seus, pois ele também se apresenta como o quê? Como aquele que esteve morto e tornou a viver. Essas são as palavras do Senhor Jesus sobre si mesmo. O primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. E isso aponta, irmãos, para a sua morte na cruz e sua ressurreição ao terceiro dia. E nós entendemos que, à luz do que estava acontecendo em Esmirna naquele tempo, essas palavras, lembrar da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus, tenha sido uma grande palavra de encorajamento para aqueles irmãos. Alguns deles estavam sendo mortos em nome de Jesus. Alguns deles estavam sendo presos em nome de Jesus. Alguns deles eram torturados em nome de Jesus. Então, irmãos, lembrar que o nosso Senhor esteve morto por nós, mas tornou a viver, é um grande lembrete que qualquer ameaçazinha contra a nossa vida não tem significado nenhum. Porque, como diz o apóstolo Paulo, né? Viver para mim é Cristo, morrer é o quê? Morrer é lucro. Essa é a realidade. Todo cristão tem que ter esse pensamento na sua mente. Ameaças de mortes, ameaças contra as nossas vidas, simplesmente não fazem sentido, porque nós sabemos que há vida depois da morte. Nós sabemos que o que nos aguarda no porvir é a ressurreição. Isso não tem homem na face da terra que evite, que impeça de acontecer. E aí nós chegamos no versículo 9, as palavras de encorajamento do Senhor continuam. Veja comigo o que diz o versículo 9.
conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nesse versículo, irmãos, nós temos mais uma grandiosa palavra de consolo do Senhor Jesus para esses irmãos. O Senhor também nos apresenta aqui as formas pelas quais aqueles irmãos estavam sofrendo. Quais são os sofrimentos que eles estavam vivenciando? Esses sofrimentos eram a perseguição e, em consequência da perseguição, a pobreza, a miséria. A perseguição, irmãos, como diz o versículo, acontecia tanto por parte dos judeus quanto por parte dos romanos. O império deificava os seus imperadores, de modo que todos aqueles que eram dominados pelo Império Romano exigia que eles adorassem ao imperador. Houve inclusive um imperador chamado Décio, que viveu ali no ano 250 depois de Cristo, e ele decretou que as pessoas de todo o império deveriam, eventualmente, em tempo determinado, comparecer a um órgão oficial do império para oferecer sacrifícios aos deuses romanos e também oferecer sacrifícios, vejam só, pelo bem-estar do imperador. Todo homem, toda mulher debaixo da autoridade do Império Romano tinha essa obrigação. E eles deveriam fazer isso, inclusive providenciando testemunhas para atestar que eles fizeram a sua obrigação legal, né? E aqueles que fizessem todos esses procedimentos iam receber um certificado, um comprovantezinho do Império. E esse documento ele ficou chamado como o libellus, era o nome que deram a esse documento. E aquele que não recebesse esse documento estava em maus lençóis naqueles dias. Entre as punições por você não ter cumprido com suas obrigações com o império, estava você ficaria impedido de comprar alimentos no mercado público. Você ficaria impedido de vender mercadorias. Você ficaria impedido de viajar pelas estradas romanas. Você ficaria impedido de entrar nas cidades romanas. Então, quem não pudesse mais comercializar, nem comprar alimento, qual é o destino dessas pessoas? A miséria, não é? E nesse contexto, haviam ainda os judeus. Há quem diga, inclusive, irmãos, que os judeus eram o único povo que era isento de cumprir com essa obrigação. Sabe por quê? Porque Roma sabia das histórias de Israel. Sabia que quando os gregos domaram Israel, os israelitas resistiram e botaram os gregos para correr de Jerusalém. Então eles disseram, não, vocês vão ser isentos dessa obrigação, podem adorar seus deuses, ou melhor dizendo, seu Deus. Mas o que é que geralmente diz que acontecia nesse tempo? Os judeus, mesmo recebendo essa bênção de Roma, perseguiam os cristãos, e quando descobriam que algum cristão não tinha cumprido essas obrigações, denunciavam para o império. E esses irmãos eram perseguidos, esses irmãos eram martirizados. Todas essas coisas, né, não estavam todas em vigor ainda nos dias que o apóstolo João escreve Apocalipse. Nós estamos falando cerca de 150 anos depois. Mas nos dias de João, as coisas já caminhavam para essa direção. Nos dias de João, o império já perseguia. O próprio João, como nós já vimos, estava exilado por mandado do imperador, condenado a trabalhos forçados por mandado do imperador romano, porque ele era a liderança dos cristãos.
Então esse, irmãos, era um dos grandes males que os irmãos de Esmirna estavam enfrentando, a perseguição. O segundo é resultado dessa, era a pobreza. A pobreza dos irmãos estava diretamente ligada à perseguição. Eles eram perseguidos e por isso estavam na miséria. E veja, a palavra pobreza nesse versículo, se nós formos traduzir ela ao pé da letra, ela não significa na verdade pobreza, né? Ela significa miséria. Era uma palavra que era usada para pessoas que estavam em mendigagem, que dependiam unicamente da boa vontade das pessoas para poder ter o que comer naquele dia. Os irmãos estavam passando por pobreza extrema. E sabe o que nos ensina? Que passagem da Bíblia nos ensina o que foi que aconteceu com esses irmãos para chegarem nesse ponto de miséria? Abram comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 10 nos fala sobre a prática que o império estava tendo sobre cristãos. Hebreus capítulo 10, versículo 34. Veja o que o autor dessa carta fala sobre os irmãos que receberam essa carta. Hebreus 10, 34 diz assim: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria, veja só, aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. O império perseguia crentes, e um dos meios pelos quais eles perseguiam era a tomada dos bens de cada um deles. Eles eram expulsos de suas casas, seus bens eram confiscados, e eles, como diz aqui o autor dessa carta, aceitavam com alegria o espólio dos bens dele, porque sabia que tinha um tesouro mais precioso, mais importante, esperando por eles nos céus. Isso nos dá uma pista, não é? Do porquê dos irmãos de Esmirna estarem em extrema pobreza, em miséria, em mendigagem, porque os seus bens eram confiscados. Confiscados porque eles eram servos do nosso Senhor Jesus. E diante de tudo isso, irmãos, onde é que está a palavra de consolo do Senhor Jesus nesse versículo 9? Está bem no início. Conheço a tua tribulação. O Senhor Jesus está olhando para esses irmãos e dizendo: eu sei pelo que vocês têm passado. Eu sei que vocês estão sofrendo por causa do meu nome. E vocês são bem-aventurados por isso. Esses irmãos foram avaliados pelo Senhor e foram aprovados. Materialmente eles podiam até ser pobres, miseráveis, mas espiritualmente eles eram extremamente ricos. Extremamente ricos, passando pela pobreza. Isso, irmãos, nos leva a uma primeira aplicação desse texto para a nossa vida hoje. Nós devemos permanecer fiéis ao Senhor, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de maior angústia, de maior dor, de maior sofrimento. O Senhor Jesus claramente buscou fortalecer os irmãos de Esmirna através dessa palavra de encorajamento. Ele tem pleno e total conhecimento sobre cada um dos problemas que esses irmãos enfrentaram. E é por isso que essa palavra de encorajamento, irmãos, consola, conforta, encoraja esses irmãos a permanecerem firmes, caminhando na direção certa, caminhando para o Senhor Jesus, obedecendo ao Senhor Jesus. Nós precisamos buscar, irmãos, hoje a mesma força, o mesmo encorajamento que esses irmãos receberam nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu estar conosco até o fim dos nossos dias aqui e
como vimos em Apocalipse capítulo 1, ele está no nosso meio. Ele estava lá caminhando entre os candelabros, entre os candeeiros, ele estava caminhando entre as igrejas. Ele tinha na sua mão direita as 7 estrelas, os 7 pastores, a liderança daquelas igrejas. Então o Senhor está no nosso meio. E lembre do que eu falei quando nós estávamos lá no capítulo 1. Ele está no nosso meio agora, nesse exato momento. Adore ao Senhor como se ele tivesse um palmo à sua frente, porque ele está. Esse é o nosso Senhor. Ele está no nosso meio, ele está aqui andando entre nós, ouvindo nossa oração, recebendo nosso louvor e também nos instruindo através da palavra do Senhor. Os irmãos de Esmirna encontraram força e encorajamento no Senhor, por ser o Senhor quem Ele é. Ele é o homem Deus, o verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem, o Deus que se fez homem para nos salvar. Aquele que abriu mão de toda a sua glória dos céus para sofrer nesse mundo como um de nós, para passar fome, sede e cansaço como todos nós, para ser caluniado pelos seus inimigos, para zombarem dele, para levarem falsas acusações contra ele, para crucificarem, para torturá-lo. Esse é o nosso Deus, que demonstra esse grandioso amor por nós, sofrendo todas essas coisas em obediência a Deus o Pai. Os irmãos de Esmirna servem, ou serviam, e continuam servindo a esse poderoso Deus, e encontrando forças para permanecer fiéis, mesmo diante de tantos problemas e tantas dificuldades. Temos, irmãos, a obrigação de responder ao amor do Senhor com a nossa fidelidade, mesmo que isso seja custoso, assim como os irmãos de Esmirna fizeram, enfrentando a miséria e a injustiça por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É louvável o testemunho de nossos irmãos de Esmirna, eternizado nas palavras do Senhor, eternizado na Bíblia, e ainda hoje servindo de exemplo para cada um de nós. Através de tribulações, provações, eles foram aprovados e aprimorados. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, sobre as tribulações. Nós devemos, acima de tudo, receber e enfrentar as tribulações com alegria, porque elas nos provam, elas nos aprovam e elas nos aprimoram. Veja comigo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Nós temos um grande ensino do apóstolo Paulo sobre a tribulação. Veja o que diz o versículo 3 em diante, e ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Qual é o grande ensino? A tribulação produz perseverança, e a esperança, experiência, e a experiência, esperança. São coisas que devem encher, irmãos, os nossos corações. Na carta aos irmãos de Esmirna, o Senhor Jesus nos mostra que o caminho que devemos percorrer passará inevitavelmente pelas tribulações, mas que Deus nos ajude a permanecer firmes e fiéis nessa jornada rumo à presença gloriosa do nosso Senhor. Ele nos ajude a permanecer fiéis. Então essas são as palavras de encorajamento.
Mas o Senhor Jesus também dá outro direcionamento a esses irmãos. Não apenas encoraja, mas também lhe dá uma ordem. Uma palavra que eles tinham que agora obedecer. E essa ordem está aí no versículo 10. Ele diz no versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e terem tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor Jesus revela aparentemente uma grande profecia nesses versículos. Alguns deles seriam presos. Esses irmãos que estavam na miséria e na perseguição estavam prestes a sofrer ainda mais nas mãos do diabo. Eles seriam postos à prova, passariam 10 dias em grande dificuldade, e nós hoje não sabemos como essa profecia foi cumprida, não sabemos quem o diabo utilizou para colocá-los na prisão, não sabemos o que exatamente aconteceu durante esses 10 dias. O que sabemos é que a perseguição aos cristãos de Esmirna era uma realidade dura e perversa que durou décadas e décadas. Tanto, irmãos, que um dos mais famosos crentes, um dos mais famosos irmãos de Esmirna, foi um dos pastores daquela igreja, em tempos posteriores ao do apóstolo João, chamado Policarpo. Policarpo de Esmirna é um dos mártires da nossa história. Ele foi um pastor ordenado ao ministério pelo próprio apóstolo João, e ele ministrou a palavra de Deus nessa cidade até o dia da sua morte, que aconteceu mais ou menos ali por volta do ano 150 depois de Cristo, ou seja, 60 anos depois de João escrever o Apocalipse. Havia grande perseguição, ainda maior, nos dias de Policarpo. E certo dia as autoridades romanas foram atrás dele para fazê-lo adorar ao imperador, e fazendo isso sob grandes ameaças. E existe uma antiga carta preservada no templo, escrita pelos irmãos de Esmirna a irmãos de outra cidade chamada Filomena, e esses irmãos escreveram para relatar o que foi que aconteceu com o pastor Policarpo. Essa carta foi escrita pouco depois da morte, pouco depois do martírio de Policarpo, e essa carta diz que as autoridades romanas, elas torturaram um irmão da igreja, que era um escravo, para saber o paradeiro de Policarpo. E sob tortura, o paradeiro dele foi revelado. E depois que isso aconteceu, a carta diz o seguinte: numa sexta-feira, pela hora da ceia, guardas e cavaleiros armados como de costume, tomaram consigo o escravo e partiram, como se estivessem perseguindo um bandido. Chegaram pela noite e encontraram-no deitado num pequeno quarto no piso superior. Ele podia ainda fugir daí para outro lugar, mas não quis, e disse: seja feita a vontade de Deus. Ouvindo que tinha chegado, ele desceu e conversou com eles, que ficaram espantados com a sua idade venerada, sua idade avançada, com a sua calma e com tanta preocupação por capturar um homem tão velho. Ele imediatamente mandou que lhes dessem de comer e beber à vontade e pediu que lhe concedesse 1 hora para rezar tranquilamente. E lhe concederam. Então ele, de pé, começou a orar, tão repleto de graça, que por 2 horas ninguém pôde interromper. Os que ouviam ficaram espantados, e muitos se arrependeram de ter vindo prender um velho tão santo. Herodes, o chefe da polícia, e seu pai Nicetas foram até ele. Fizeram-no subir ao seu carro e, sentando-se ao seu lado, procuraram persuadi-lo, dizendo: que mal há em dizerem que César é o Senhor,
oferecer sacrifícios e fazer tudo mais para salvar-se. De início ele nada respondeu. Como insistissem, ele falou: não farei o que vós estáis me aconselhando. Então, não conseguindo persuadi-lo, lançaram-lhe todo tipo de injúrias e o fizeram descer do carro tão depressadamente que ele se feriu na parte da frente da perna. Sem se voltar, como se nada houvesse acontecido, ele caminhou alegremente em direção ao estádio. Roma tinha essa prática. Construía estádios para transformar o martírio de pessoas em entretenimento. Foi com esse motivo que construíram o Coliseu. Lembrem que o Coliseu foi literalmente o palco do assassinato de muitos dos nossos irmãos, mortos por gladiadores, mortos por feras. Policarpo saiu do carrinho, da carroça, caminhou em direção ao estádio. Lá, a carta continua. O que aconteceu lá? Levado até o procônsul, este lhe perguntou se ele era Policarpo. Respondeu que sim. E o procônsul procurava fazê-lo renegar, dizendo: pensa na tua idade, e tudo mais que se costuma dizer, como: jura pela fortuna de César, muda teu modo de pensar e diz: abaixo os ateus. Policarpo, contudo, olhava severamente toda a multidão de pagãos cruéis no estádio. Fez um gesto para ela com a mão, suspirou, elevou seus olhos e disse: abaixo os ateus. O chefe da polícia insistia: jura e eu te liberto. Amaldiçoa a Cristo. Policarpo respondeu: eu sirvo há 86 anos e ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar ao meu rei que me salvou? Eis, irmãos, o testemunho de um dos grandes crentes, diz-me Policarpo, servo de Deus. O destino dele naquele dia foi ser martirizado. Ele foi lançado numa fogueira e depois cortado à espada. Ele foi fiel até a morte, como orienta o Senhor nesses versículos que nós vemos. Isso nos mostra como nossos irmãos de Esmirna sofreram nas mãos das autoridades. Mas mais uma vez, irmãos, onde é que está nessa passagem, nesse versículo, a ordem do Senhor, o mandamento do Senhor para esses irmãos? A ordem está no início do versículo: não temas. Os irmãos de Esmirna estavam em grande sofrimento. O diabo ainda iria maquinar o mal contra eles, mas não deveriam se amedrontar, não deveriam ser dominados pelo medo, não deveriam se desesperar. Não temas. Essa é a ordem do Senhor para os seus servos, essa é a ordem do Senhor para conosco. Então, irmãos, assim viviam nossos irmãos de Esmirna. Viviam a prática do que escreveu o salmista, nas seguintes palavras: neste Deus ponho minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o homem? O que é que pode fazer as pessoas, os homens deste mundo, contra nós que servimos a esse Deus Todo-Poderoso? Nada. Nada pode fazer. E assim, irmãos, nós chegamos a uma segunda aplicação para nós. Nós devemos entender que a perseguição não é apenas possível, mas é esperável. O Senhor Jesus Cristo sempre foi muito claro sobre a realidade das tribulações na vida cristã. Sendo crentes de verdade, nós
sofreremos nas mãos deste mundo. Mas nós precisamos permanecer firmes, mesmo no sofrimento. Permanecer fiéis até a morte, mesmo diante da perseguição. O Senhor Jesus nos envia para este mundo, como Ele mesmo diz, como lobos, como ovelhas indo para o meio de lobos. Nós seremos odiados pelo mundo por causa do nome do Senhor. Ele falou isso. Paulo afirmou categoricamente lá em 2 Timóteo capítulo 3. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, não nos falta aviso. Não nos falta aviso vindo da palavra do Senhor. E mesmo hoje, mesmo aqui, tanto tempo depois, em um país em que nós temos liberdade, sofrimento e perseguição também perseguem cristãos de verdade. Que sofrimento e dificuldades batem à nossa porta, não é às vezes porque nós cometemos pecados, porque isso também acontece, mas simplesmente porque às vezes somos servos fiéis do Senhor. Conheço uma irmã Edileuza, de uma das igrejas que nós passamos, serva fiel do Senhor, hoje já uma idosa, que tem como uma das grandes dificuldades da vida tentar levar seu neto, sua netinha, para a igreja, para seguir os caminhos do Senhor, porque os filhos já se desviaram. E essa irmã, ela quando se converteu mocinha, se converteu jovem, adolescente. Ela voltou para casa toda feliz para dizer à mãe, aos pais, que havia visitado a igreja e que aceitou Jesus e que agora era uma crente. Sabe o que foi que aconteceu com essa irmã? Levou uma surra dos pais. Uma grandiosa surra. E durante anos viveu com a indiferença da própria família, que era católica. Por quê? Porque virou uma serva de Deus, porque virou crente. Mas será que foi só ela que sofreu? Não foi, não é? Os pioneiros batistas regulares que chegaram aqui por todo o Brasil para plantar as igrejas nas quais nós hoje servimos a Deus, inclusive esta igreja, eles sofreram coisas semelhantes. Não é? Eles eram perseguidos, principalmente por católicos, e essas pessoas insultavam os pastores, insultavam novos convertidos, tentavam impedir reuniões, tentavam impedir os cultos, ameaçavam missionários. Tantas e tantas são as histórias. O Manudes até nos lembra da história de que apedrejavam a igreja lá embaixo, quando era lá, no centro de Serra-Menina. Nós temos tantas outras histórias. Há igrejas que foram pichadas, senhores evangélicos, eu não lembro o nome da cidade, a cidade tal já foi evangelizada. Quem escreveu isso? Os católicos. Não é? Temos notícias dos carros de alguns missionários apedrejados. Perseguição. Mesmo hoje, mesmo aqui. Então, irmãos, não nos falta aviso. Se nós quisermos servir ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor sofrendo as consequências de sermos servos de Deus. E qual é a palavra do Senhor? Não temas. Permaneça firme, permaneça fiel. Mesmo sob perseguição, a igreja de Esmirna existe até os dias de hoje. Mesmo sob perseguição no passado, nossos missionários batistas regulares plantaram as igrejas que hoje nós usamos para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. A perseguição resultou em igrejas que prosperavam. A dificuldade faz com que a igreja cresça. Igrejas que vivem em tempos muito fáceis tendem a murchar. Por quê? Se esquecem do preço que Cristo pagou e tratam a vida cristã como qualquer coisa.
Irmãos, nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, é triste ver que hoje, com tanta liberdade que temos, os crentes não permanecem firmes. É triste ver como qualquer coisa, qualquer desculpinha é dada para abandonar os caminhos do Senhor, para abandonar a comunhão da igreja do Senhor. Isso é triste e é vergonhoso. Que Deus nos ajude a não sermos assim. Que Deus nos ajude a permanecer fiéis nessa jornada, caminhando sempre na direção correta, que é a obediência ao Senhor. Então nós vimos do Senhor Jesus aqui uma palavra de conforto, uma palavra de ordem, e agora nós vamos ver no versículo 11 uma palavra de esperança. Veja comigo o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Veja que a promessa do Senhor Jesus aos irmãos de Esmirna é clara: aquele que for fiel até a morte não morrerá outra vez. O Senhor já havia ensinado sobre isso na sua primeira vinda. Ele disse aos seus discípulos as seguintes palavras: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Isso está lá em João capítulo 10, versículo 28. No capítulo 6, ele havia dito também: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 39. O ensino do Senhor é que há vida, existe vida depois da morte. E mais uma vez, ameaças contra a nossa vida simplesmente não fazem sentido, porque nossa esperança não deveria ser essa vida. Nossa esperança é o futuro. Nossa esperança é o dia que estejamos lá com o Senhor. Essa é nossa esperança. O livro de Apocalipse também nos revela que quando o Senhor Jesus instaurar o seu reino, todos os seus santos, que àquela altura da história estiverem mortos, ressuscitarão. Isso significa que os santos dos tempos do Antigo Testamento e os santos dos tempos da tribulação ressurgirão também dentre os mortos e reinarão com Cristo e conosco a sua igreja por 1000 anos. Essa é a esperança. Veja comigo Apocalipse capítulo 20. Vamos avançar um pouquinho no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6, diz assim. Isso aqui ainda é João tendo a visão das coisas que acontecerão no futuro, aquilo que há de acontecer depois das coisas que ele está escrevendo nas cartas às igrejas. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos, ou seja, os descrentes, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aí veja esse versículo importantíssimo, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então veja, esse capítulo nos revela duas coisas. Primeiro, que os santos do Senhor, no Antigo Testamento, tribulação, ressurgirão dos mortos e reinarão com Cristo, e os incrédulos
nesse momento não ressuscitarão, mas no futuro, depois dos 1000 anos, ressuscitarão para sofrer a segunda morte, que é o lago de fogo, que é, a segunda morte. Veja comigo ainda no Antigo Testamento, livro do profeta Daniel, e veja a promessa que Deus dá a Daniel no finalzinho do livro. Nós vamos para Daniel capítulo 12 e o último versículo do livro de Daniel, versículo 13, diz assim: tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás. Ou seja, sua vida vai chegar ao fim, você vai morrer, você vai descansar, Aí ele continua: ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ou seja, Daniel e todos os outros santos do Antigo Testamento receberam a promessa da ressurreição, de ressurgirem dentre os mortos para reinar com Cristo, como nós vimos em Apocalipse, durante 1000 anos. Então isso, irmãos, é o que nós aguardamos. Aguardamos hoje, nesse momento, sermos arrebatados, mas temos a esperança também para este mundo, a esperança do reino de Cristo, do qual nós faremos parte, não mais como pecadores como somos hoje, mas como pessoas glorificadas em Cristo. Essa é a nossa esperança para este mundo. Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 14, nos ensina do que se trata a segunda morte. Veja comigo Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nela estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado dentro do lago de fogo. A segunda morte, morte eterna, o lago de fogo, no qual os incrédulos serão lançados, no qual aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo serão lançados. Para nós que estamos em Cristo, temos a promessa: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Não passaremos pela segunda morte. Não seremos lançados no lago de fogo, porque nós somos de Cristo. Isso nos leva, irmãos, a uma última aplicação para nós. E a aplicação aqui é óbvia, e já está nas palavras do Senhor Jesus nessa passagem: devemos permanecer fiéis até a morte. A igreja de Esmirna estava prestes a sofrer nas mãos do diabo, mas os irmãos tinham uma grande esperança: a vida na presença gloriosa do nosso Senhor Jesus. A fidelidade deles começou antes do diabo se levantar, começou antes da prisão, antes das fogueiras, antes da perseguição. Eles um dia depositaram sua esperança no Senhor Jesus e permaneceram firmes até o fim. Nenhum de nós, irmãos, saberá qual será o custo que Deus vai nos exigir da nossa fidelidade. Talvez Deus nunca peça que nós passemos pelo martírio, como os nossos irmãos de Esmirna passaram. Talvez Deus nunca peça que nós passemos pela prisão, como eles passaram também. Mas nós precisamos entender a nossa responsabilidade hoje.
E haverá um dia que Deus talvez exija de nós o preço da fidelidade. E mais uma vez, a nossa obrigação é permanecer fiel até a morte. Talvez por causa do nome do Senhor Jesus, o que nós soframos talvez seja perder nossa reputação perante as pessoas. Talvez seja nós perdermos amizades. Talvez seja nós perdemos oportunidades profissionais, não sei, né? Mas nada disso importa. Nada disso importa. O que importa é permanecermos fiéis, caminhando na direção correta, tendo o destino final das nossas vidas, ó, sempre em vista. Lembre, ou melhor dizendo, nós devemos ficar sempre lembrando que essa jornada neste mundo chegará ao destino, e o destino é estar na presença do Senhor. Precisamos aprender a sermos fiéis hoje, em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossas faculdades, em nossas escolas, onde quer que nós estejamos. Deus quer que hoje nós sejamos fiéis. Sejamos, irmãos, seguidores de Cristo, dignos de serem chamados cristãos. O Senhor Jesus, ele permaneceu fiel até a morte. Morreu na cruz, torturado. Ele exige o mesmo que nós. Mais uma vez, eu não sei qual vai ser o preço da nossa fidelidade, mas a ordem é: permaneça fiel até a morte. Que Deus nos ajude a permanecer fiéis. Então, concluindo aqui, irmãos, existem muitos obstáculos no caminho, mas o que importa é nós continuarmos firmes com Cristo, caminhando na direção certa, sem mudar de curso, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Os obstáculos poderão causar dor, sofrimento, mas precisamos permanecer firmes. Que Deus nos ajude a permanecermos firmes, caminhando na direção certa, proclamando as Escrituras, pregando o Evangelho e rejeitando o pecado, mesmo que isso seja doloroso. Essa é a nossa obrigação. Amém?